Olá, meninos, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu pretendo nessa aula rever os conteúdos do mês de maio, alguns que são os principais, né, que são muito importantes a gente rever, e assim você vai poder responder melhor o seu teste lá no Google Classroom, tá? Mas temos aqui, vocês devem estar cansados de ver isso, né? Mas é quase a última vez, tá? Prometo. A história cíclica e a história linear, isso aqui é, como um todo, é contando a forma do tempo, como as pessoas, como as religiões veem o passar do tempo. Alguns veem de forma cíclica, que nunca é algo novo, sempre vai se repetir, sempre vai ter aquele ciclo onde o começo e o fim você já sabe qual é, já é tudo repetido mesmo, só vai ter essa rotatividade aqui, né, para simbolizar que coloquei esse formato de ciclo. Aí eu falei também sobre os mitos, sobre as estações do ano que sempre são as mesmas, o período do dia e da noite, que sempre vai ser o mesmo, um vai acabar para chegar o outro. Sobre os deuses gregos, que tem essa noção de fala até em outro, vocês não acompanharam essa aula porque o livro de vocês é novo. Mas em outra turma fala a questão de Cronos e Kairos, que são os deuses referentes ao tempo, mas é uma história maior, acho que não é para agora para revisão, não faz muito sentido tocar nisso. É o período anual, o ciclo da chuva, ou seja, tudo que vai e vai ter um começo novamente, vai ter o fim e vai ter o começo, tá? E a forma linear, você não são coisas inéditas, você não tem como prever. Só você lembrar da linha do tempo mesmo, presente, passado e futuro. No caso aqui na sequência, né, passado, presente e futuro. Você vai lembrar aqui desses exemplos, que é uma sucessão, por exemplo, uma guerra que ela não vai se repetir, eu falei isso, né, até que a não ser que seja outra guerra, mas a gente nem quer, pelo amor de Deus, né, isso. A história da humanidade mesmo, toda a história, desde o começo, dos primeiros séculos, ou então na pré-história, né, não tem como a gente voltar a isso, é uma linha contínua, passado, presente e futuro mesmo. O crescimento do ser humano, a evolução da ciência, da tecnologia, cuidado com o meio ambiente, porque a gente sabe que hoje são irreversíveis, enfim, tudo que lembrar você que não tem como voltar mais, que já vai seguir, vai para frente, né, uma outra história, então você vai ter aqui a história linear. Vimos aqui nessa seção dos povos sagrados, que fala um pouco sobre a doutrina espírita, que elas têm essa preocupação com a vida saudável, com o meio ambiente. Resumindo, são ecológicos, né, falando de ambiente mesmo, e eles defendem, são totalmente contra o ecocídio, que é essa matança do ecossistema. E já agora mais recente, vimos esse tema muito bom, religião e ciência. Espero que vocês tenham visto o vídeo lá que eu mandei, o link do YouTube. Por falar nisso, gente, a nossa aula de religião, quando for lá no encontro online, né, no Google Meet, nós iremos falar sobre o trecho do filme, tá? Então, caso você não tenha visto ainda, por favor, assista para que quando você chegar na aula, você já esteja sabendo do que a gente está falando, tá? Aí veio aqui falar sobre essa questão que alguns concordam que elas devem estar juntas, religião e ciência, outros não, outros acham que não tem como unir essas duas coisas, né, que são totalmente diferentes. Enfim, são opiniões diferentes, de pessoas diferentes, e cada um tem a sua. E aqui no final, nós vimos que no século XVI foi um período bem complicado nessa questão de crenças mesmo. Quem acreditava em algo estava deixando de acreditar por conta da ciência que estava evoluindo, estava mostrando. Alguns testes, algo a gente sabe que foi derrubado, né? Não é mentira. Aliás, é mentira, não tinha como ser verdade. Outras foram, até hoje são ditas como verdade, que a ciência comprova, mas enfim, ficou nessa dúvida, né? Foi um tempo muito confuso e as pessoas não estavam mais acreditando em tudo, que a igreja católica, no caso, ela tinha essa preocupação, tinha essa função de informar muitas coisas, até mesmo essa parte da ciência. Só que aí foi desmembrando-se aos poucos, né? Muitas coisas a gente sabe que, vocês já viram em história,
que ninguém concordava, essa parte histórica, muitos erros, né? Não tem como a gente deixar isso para lá. Então, assim, muitas pessoas estavam acordando para tudo mesmo. E a parte aqui dessas imagens, né, é um confronto entre o geocentrismo versus o heliocentrismo. Lembrar aqui das imagens, ó, só você se referir aqui pelo Sol. Geo, já vai lembrar da Terra na geografia, essa parte geográfica, tem até esse prefixo aí, geo, Terra. Então você vai lembrar que a Terra é o centro e o Sol que gira. No heliocentrismo, que é o contrário, o Sol é o centro e a Terra que vai girar. As pessoas estavam já com muitas dúvidas, quem estava falando a verdade. E aqui desse lado nós temos o criacionismo versus evolucionismo, que no caso o criacionismo são as pessoas, é a crença que onde Deus cria tudo, onde Deus constrói o homem, a humanidade. E já na segunda, no evolucionismo, dizem que a humanidade surgiu a partir dos animais, da evolução do macaco, no caso, né? Este o confronto desse tempo, deste século. Então, o resumo é isso da nossa aula, nossa revisão. Espero vê-los em breve. Abraço, até a próxima.